tudo bem? Iniciamos o módulo 2 e eu adoro esse módulo porque ele explica exatamente o porquê educar filhos é uma ciência que todo pai e mãe e educador precisam estudar. Durante esses 3 vídeos que eu preparei para vocês, vocês vão ter a oportunidade de entender como funciona o cérebro da criança, por que elas fazem birra e por que as crianças não escutam o não, entre muitas outras informações importantes. E é por isso que eu arrisco dizer que talvez esse seja o módulo mais importante do curso. Sabe aquela frase, quando nasce um bebê, nasce uma mãe? Então, essa frase é muito linda, mas é muito fantasiosa também, vocês não acham? Ser mãe ou pai não é algo que brota dentro da gente e que, como mágica, nos guiam na direção certa de educar filhos. A gente aprende a ser mãe e pai, mas eu vou falar em particular aqui um pouquinho sobre as mães, ok? Quando nos tornamos mães, a gente descobre um monte de coisa legais sobre a maternidade e outras não tão legais assim. Mães novas não sabem, por exemplo, que o início de tudo vem com uma privação de sono, seios doloridos e que sua única roupa por um bom tempo provavelmente será uma camisola. Escovar os dentes e lavar os cabelos acaba sendo um luxo para poucas. E quando os filhos finalmente crescem e você acha que terá um alívio, os seus desafios aumentam e passam a ser brinquedos espalhados pela casa, batalhas na hora de fazer a lição que a escola manda para casa, brigas entre irmãos e todos aqueles dramas que você já conhece e quer eliminar da sua vida. Mas esse curso aqui é justamente para te ajudar a diminuir os dramas familiares e aumentar a harmonia no seu lar. Por isso, o primeiro passo é que você entenda sobre o cérebro do seu filho. Daniel Siegel, no seu livro O Cérebro da Criança, diz exatamente assim: os pais normalmente são especialistas em relação aos corpos dos filhos. Sabem identificar a febre, sabem como limpar um corte para não infeccionar, sabem quais tipos de alimentos são ideais para nutrir a criança e da importância que uma boa noite de sono tem para o seu crescimento. Mas mesmo os pais mais cuidadosos e esclarecidos costumam não ter informações básicas de como o cérebro dos seus filhos funcionam. E isso é muito curioso, especialmente quando a gente leva em consideração o papel central que o cérebro desempenha em praticamente todos os aspectos da vida de uma criança que são importantes para os pais, como a disciplina, tomada de decisão, autoconhecimento, escola, relacionamentos e por aí vai. Na verdade, o cérebro meio que determina quem somos e o que fazemos. E como o próprio cérebro é significativamente moldado pelas experiências que oferecemos como pais, saber sobre a forma como ele muda em resposta à nossa forma de criar os filhos pode nos ajudar a criar um cérebro mais forte e resiliente. Assim sendo, neste módulo eu separei alguns conceitos fundamentais sobre o cérebro que vai explicar muito sobre o comportamento dos seus filhos e te ajudar a aplicar seus novos conhecimentos de forma que tornarão a criação dos seus filhos mais fácil e mais significativa. Mas muita calma nessa hora. Você não vai precisar se tornar um cientista para isso, mas eu te garanto que vai terminar esse módulo compreendendo melhor o seu filho com bases neurocientíficas que ajudarão você a construir um relacionamento forte com as suas crianças e capaz de ajudar a moldar o cérebro delas e proporcionar a melhor base para uma vida saudável e feliz. O nosso cérebro é formado por muitas partes. A gente tem, por exemplo, o lado esquerdo do nosso cérebro, que nos ajuda a pensar com racionalidade e a organizar nossos pensamentos e frases. Aí a gente tem o lado direito do nosso cérebro, que nos ajuda a sentir as nossas emoções e a ler os sinais não verbais, como, por exemplo, entender as expressões das pessoas, se elas estão tristes, felizes, emburradas. A gente tem também um cérebro reptiliano. Sabe aquele reflexo que você tem de segurar o seu bebê quando percebe que ele vai cair? Então,
Nessa hora você está usando o seu cérebro reptiliano, que nos permite agir instintivamente e a tomar decisões de sobrevivência em frações de segundos. E a gente tem também um cérebro mamífero, que nos guia nas direções das conexões e dos relacionamentos. Além disso, uma parte do cérebro é dedicada à memória e outra a lidar com questões morais. É quase como se nosso cérebro tivesse múltiplas personalidades. Como vocês perceberam, o nosso cérebro é muito complexo e para que ele funcione bem, é necessário que todas as partes trabalhem em conjunto. Um adulto bem regulado emocionalmente consegue integrar todas essas partes do cérebro e assim esse adulto prospera. Ou seja, ele consegue agir com racionalidade, planejar e executar uma ação ao mesmo tempo que lida com suas emoções de forma moral e ética. Uma criança não consegue manter essa integração e eu vou te explicar por quê. Vamos imaginar que o cérebro da criança é uma casa de 2 andares em construção. O primeiro andar é feito do tronco cerebral e da região límbica, que juntos formam as partes mais baixas do cérebro, responsáveis por nossas operações neurais e mentais mais fundamentais, como nossas emoções fortes, instintos de sobrevivência, abre aspas. Como quando você vê uma cobra passando do seu lado, por exemplo, sem pensar em frações de segundos, você já está bem distante dessa cobra. Isso acontece porque nossa amígdala, uma pequena partezinha do nosso cérebro, responsável por nos manter seguros, emite um alerta que faz nosso corpo produzir adrenalina e agir, né? Ou fugir. Fecha aspas. Onde funcionam também as nossas funções básicas de como respirar, dormir e de digestão. E é exatamente esse cérebro do andar de baixo que a criança usa para resolver as questões. Por exemplo, é esse cérebro que faz a criança atirar um brinquedo ou morder alguém, se jogar no chão, gritar, enfim. É o que ela faz, o que nós adultos chamamos de birras, quando não consegue as coisas do jeito que ela quer. E toda essa parte do primeiro andar já está desenvolvida no nascimento da criança. A parte de cima da casa a gente usa para representar o nosso cérebro superior. E esse cérebro do andar de cima é responsável pelos pensamentos mais sofisticados e complexos. E ele ainda está subdesenvolvido no nascimento da criança e começa a crescer ainda na primeira infância. E é justamente essa parte do cérebro ainda subdesenvolvida nos pequenos que nos dá habilidades cognitivas, sociais, emocionais, de saber o que é certo, o que é errado e de controlar nossas emoções, entender sobre moral e ética, de nos fazer pensar antes de agir, refletir e tudo aquilo que nos ajuda a viver em harmonia com nossos semelhantes. E esse lindo e importante cérebro superior só termina de se desenvolver aos 20 e poucos anos de idade. Pois é, a maioria dos pais não tem essa informação, mas as empresas do seguro sabem disso há muito tempo. E é por isso que o seguro de carro é mais caro até os 25 anos de idade. O que eu quero dizer com isso é que a sua criança pequena usa muito mais o cérebro do andar de baixo do que o cérebro do andar de cima. Por isso que esses comportamentos de morder, jogar as coisas, chorar ou gritar quando não consegue o que quer são compreensíveis e adequados ao desenvolvimento da criança. Na verdade, essa é uma das poucas formas que ela tem de se comunicar com você e de solucionar os problemas. E o que tudo isso quer dizer é que por mais que queiramos que nossos filhos se comportem bem, isso é fisiologicamente impossível. Pelo menos não o tempo todo. Porque o cérebro deles ainda não entende a lógica racional como o cérebro de um adulto. A ótima notícia é que quando os pais descobrem essa informação sobre o cérebro das crianças, eles passam a mudar a forma como aborda o aprendizado e o comportamento dos seus filhos e acabam tendo um olhar mais empático para as birras.
A gente quer que nossos filhos se tornem adultos responsáveis, respeitosos, confiantes, determinados, resilientes e por aí vai. Mas quando eles são pequenos, a gente só quer uma coisa: que eles façam o que a gente manda. E agora você já sabe que não é bem por aí que acontece o desenvolvimento da criança. Crianças criadas para obediência na vida adulta terão muitas dificuldades de dizer não, de expor suas opiniões, de lidar com suas emoções e vão acabar fazendo sempre o que as outras pessoas mandarem, simplesmente porque elas não aprenderam outras formas de viver a não ser obedecendo. E para finalizar, eu quero dizer que por mais que a sua criança seja inteligente, responsável ou consciente, é injusto esperar que ela sempre se comporte bem ou que sempre faça boas escolhas. Isso é impossível até mesmo para os adultos. Quando aceitamos que os nossos filhos irão errar e que a gente também vai errar, a gente aprende a fazer desses erros fontes de aprendizagem. E essa é exatamente uma das bases da parentalidade positiva. Eu sei que pode ter sido um pouco chocante para você receber todas essas informações e principalmente aceitar que as birras são processos naturais do desenvolvimento da criança. E não quer dizer que elas sejam más ou que precisam ser consertadas por isso. No próximo vídeo você vai entender um pouco mais sobre isso. Até lá!